eu quero convidar você a lermos a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 41, Atos 2, 41 ao 47, nós estamos numa série intitulada Os Pilares da Igreja, os pilares principais da Igreja Apostólica e da nossa própria vida também. Já esse é o terceiro domingo que vem encerramos essa série, então muito especial, mesmo que você não tenha acompanhado desde o começo, fazer uma recapitulação aqui de matéria passada, para você ficar em dia e levantar esses pilares poderosos que temos recebido em nome de Jesus. Bem forte, bem bonito, quem almoçou hoje, dá um glória a Deus. Amém. Aleluia, então vamos lá, bem forte. Então foram batizados, havendo de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Enquanto isso, volta no verso 42, que é o nosso texto principal aqui, chave, vamos lá, 1, 2, 3 e... Só as mulheres. Só os homens. Esses 4 pilares serão os nossos pilares do governo de Deus em 2026. Então toda a igreja bem forte, vai. E perseveravam. Pai amado, aqui está a tua palavra, pedimos mais uma vez a tua direção. Espírito Santo de Deus, sem a tua presença, não há como compreendermos a revelação das Escrituras. Por isso, o Espírito de Deus, tu és o nosso mestre, fala ao nosso coração, faz com que a palavra de Deus seja fogo que queima, seja, ó Deus, martelo que esmiuça a penha, espada de 2 gumes, vida e verdade sobre nós, alimento para nossa fé. Em nome de Jesus, queremos ouvir a tua direção a partir da revelação da tua palavra. Abençoa assim a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Podem sentar, queridos. Meus amados, deixa eu só fazer uma pequena prestação de contas, antes de entrar aqui na palavra. Há 2 semanas atrás eu passei um vídeo de algumas obras que nós estamos fazendo, aqui no prédio, recepção, fundos, ação social, e também lá no sítio DEC, onde nós estamos preparando mais um ambiente para retiros. E naquela ocasião eu pedi uma ajuda de uma semente dos próximos 6 meses. Muitas pessoas entraram, aproximadamente 80, 90 pessoas já abraçaram essa causa. A gente está quase chegando a 30 mil reais. E isso vai dar um impulsionamento para a gente não parar nada na obra. Nós estamos avançando aqui na recepção, lá no deck também colocamos a cobertura do telhado. Já abraçaram uma oferta especial dos próximos 6 meses, como se fosse uma prestação, né? Você vai estar assumindo aquele compromisso. Colocamos dia 20 como uma data proposta, por ser o período do mês mais desafiador que nós temos aí do mês, principalmente devido ao nosso aluguel. Então a gente ficava sempre travando essas obras, e o avanço dessas obras vai trazer um resultado muito precioso de excelência para a obra de Deus.
Então, com muito carinho a gente tinha pedido, sem ser peso para ninguém, né? Se você já é dizimista, ofertante, pastor, eu já sou dizimista, se eu tiver que tirar algo a mais, eu não vou conseguir. Amém, nós entendemos tranquilamente. Pastor, eu posso assumir esse compromisso, eu posso ajudar com um pouquinho mais, 100, 200, 500, 1.000, 10 mil, 20 mil, 30 mil, aleluia, glória a Deus. Né, de acordo com a sua possibilidade, e muitas pessoas abraçaram. O nosso alvo é a gente chegar pelo menos em 40 mil. Os próximos 6 meses é o que a gente está calculando para terminar todas essas obras e não parar mais, né? Porque hoje, como a nossa despesa aqui é alta em função do aluguel, então a gente sobra pouco para essas obras extras, mas que vai trazer resultado bom para o nosso caixa, por exemplo, quando o Colina Deck estiver pronto e a gente já poder inaugurar para fazer os eventos lá, retiros de outras igrejas e tudo mais. Então, se você ainda não colabora porque está ouvindo isso pela primeira vez, né? Mas você quer, pastor, eu quero colaborar para esse projeto. Você vai fazer o seguinte, você vai receber um envelope desse ali pretinho, com uma caneta, você vai abrir a aba, que é branquinha ali, e vai escrever o seu nome completo, o seu WhatsApp e o valor que você pode nos ajudar mensalmente. Você vai preencher e entregar. Hoje você não precisa contribuir com nada, é só você preencher nome, WhatsApp e o valor, e você vai entregar. Eu vou enviar para você, no seu WhatsApp, vou te enviar algumas informações, uma chave Pix especial para você cumprir esse propósito. A não ser que você queira cumprir no cartão, aí você pode ir direto na nossa central e fazer ali no cartão, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, eu vou te dar as orientações lá no WhatsApp direitinho, como eu já fiz com algumas pessoas. Pastor, eu fiz meu propósito dos próximos 6 meses, mas não recebi nenhuma orientação. Nós tivemos alguns celulares que eu não consegui o WhatsApp. Se foi o seu caso, se você preencheu e não recebeu nenhum vídeo meu com algumas orientações, né, uma palavra profética para te abençoar, se você não recebeu, é porque possivelmente eu não consegui mandar um WhatsApp para você. Aí eu vou pedir que você pegue novamente o cartão ali, o envelope, coloca o teu número do WhatsApp certinho ali, tá bom? Que pode ter dado algum erro de número, alguma coisa, por isso que eu não tenha conseguido, porque eu já enviei para todos, né? Todo o relatório que foi feito dessas quase 90 pessoas que já estão no nosso projeto com a gente. Então eu quero louvar a Deus com você que já entrou e desafiar, se você puder colaborar os próximos 6 meses, pastor, fazendo as minhas contas aqui, eu posso ajudar aqui com 250, 350, um valor que você puder, de acordo com a sua possibilidade e desejo de ver essa obra crescendo. Eu quero ser um voluntário nesse projeto, semear mais essa semente. Você só levanta a mão que os nossos diáconos vão levar para você. Quem gostaria de entrar no projeto aí, os próximos 6 meses, faça esse voto com Deus, tenho certeza que Ele vai te abençoar, vai te dar graça, já louvando a Deus pelas pessoas que abraçaram esse projeto, e vamos avançando, vamos ligar um turbo aí nessa obra, em nome de Jesus. Eu vou passando aqui, na medida que as obras avançam, sempre prestando conta aí para os irmãos do que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Então dá um aplauso para Jesus pelo que já está acontecendo, e muito mais em nome de Jesus. Fecha e vamos para a palavra de hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Igreja raiz é a igreja apostólica. O modelo estabelecido em Atos dos Apóstolos através de Lucas, escritor de Atos, nos mostra o funcionamento da igreja. O modelo está aqui. O nosso desafio é contra o C, contra o V, né? É olhar para eles, eles faziam isso, então vamos fazer também, porque esse é o modelo bíblico. Agora, por que o Senhor estabeleceu esses 4 princípios? A gente tem compreendido que não apenas são princípios que fortalecem espiritualmente, que é a vontade de Deus, mas também é um princípio de proteção para a nossa vida e para nós também como igreja do Senhor Jesus. Por isso a gente tem aprofundado um pouquinho mais esse estudo dos 4 pilares da igreja apostólica. Atos 2, 42 vai nos dar o esqueleto. E a partir daí, a partir do versículo 43, você vai ver que todas as ações da igreja e todas as ações do Espírito Santo são ministradas sobre a igreja a partir desses 4 pilares.
A Bíblia vai dizer, após falar que os irmãos perseveravam, então não eram atitudes esporádicas, mas era uma ação regular, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles praticavam esses pilares na vida da igreja, e como resultado, versículo 43 vai dizer que havia temor no meio do povo, havia uma fé inabalável, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, havia milagres. 26 vai ser o ano dos nossos maiores milagres em nome de Jesus. Vou repetir para você dar um glória a Deus mais forte. 2026 será o ano dos nossos maiores milagres em nome de Jesus. Amém? A partir daí você vai ver essa vivência da igreja, ou vive a comunhão, ou você vai ver a presença da doutrina, ou você vai ver as orações, ou o partir do pão. Essas 4 coisas são muito intensas, porque elas não foram colocadas aleatoriamente. Há uma razão para isso, uma razão plausível e muito forte, e que tem nos abençoado. No primeiro domingo nós falamos sobre o valor da ceia, que é o partir do pão. Aproveitando que era o nosso domingo de ceia, então eu quis começar pelo partir do pão. Domingo passado nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, o que seria a doutrina dos apóstolos, o ensino baseado em Cristo Jesus. E hoje vamos falar sobre o terceiro pilar, que são as orações. É o pilar da oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vai ficar faltando domingo que vem o poder da comunhão. Vamos falar sobre comunhão, mas é no domingo que vem, então não perca essa série em nome de Jesus. Agora, vamos perceber, e a gente tem estudado sobre isso, que esses 4 pilares não começaram em Atos dos Apóstolos, mas eles foram profetizados. Lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, nós vamos encontrar esses 4 pilares da igreja. Aqui está um desenho do tabernáculo. O tabernáculo era um retângulo sustentado por 60 colunas. Ninguém conseguia enxergar o que estava dentro. Havia as colunas e uma espécie de muro com tecidos, e ninguém conseguia ver o que tinha dentro do tabernáculo. Mas olhando o tabernáculo de cima, você vai encontrar algumas peças do tabernáculo. Quando o sacerdote entrava aqui pela porta do tabernáculo, essa porta ficava ao leste, ele entrava e encontrava 2 elementos: o altar do holocausto e a bacia de bronze. Tudo indica que tudo fala de Jesus, do Cristo que viria, do sacrifício. Toda a palavra de Deus aponta para Jesus. E aqui, quando ele entrava, o altar do holocausto, ele sacrificava o cordeiro, aspergia o sangue do cordeiro. Depois ele saía do altar do holocausto, ele lavava as mãos na bacia de bronze, uma bacia com água, com a sua sustentação de bronze. Esses 2 móveis aqui, encontrado logo na entrada do tabernáculo, ele fala da doutrina dos apóstolos, porque tudo aí aponta para Cristo. O altar do holocausto fala da cruz, fala do sangue de Jesus que foi derramado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois a bacia de bronze fala da palavra. A água na Bíblia é representada a palavra de Deus é representada pela água, e a bacia era de bronze. Por que bronze? Porque bronze na Bíblia significa condenação. Então é a palavra que fala do Cristo crucificado. Paulo diz aos coríntios que quando ele esteve na igreja aos coríntios, ele não quis tratar de outro assunto a não ser falar de Cristo e esse crucificado. Ou seja, a mensagem da cruz nos alimenta, nos abençoa, nos fortalece. E a doutrina dos apóstolos era essa doutrina, a doutrina de Cristo, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que pagou o preço com o seu sangue, que nos trouxe de volta para Deus. Pelo sangue temos entrada no lugar da presença, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, hoje temos acesso à presença de Deus, tudo com base no sacrifício de Jesus. Logo na entrada do tabernáculo, então nós encontramos a doutrina dos apóstolos representada no altar do holocausto e na bacia de bronze. Fechou?
ele entra no santuário ou no Santo dos Santos. Dentro do santuário, ele encontra, antes de chegar no santíssimo lugar, onde está a Arca da Aliança, que era uma manifestação da presença de Deus, no meio do seu povo. Antes de entrar lá, ele passava ainda por 3 móveis. Ele entrava no santuário, do seu lado esquerdo, ele encontra o candelabro. O candelabro está ao sul. E o candelabro simboliza a comunhão. Nós vamos falar sobre o candelabro domingo que vem, você não pode perder. É fantástico, eu deixei ela por último porque é incrível. A mesa à sua direita é a mesa dos pães da preposição. Ele colocava os pães ali. E o pão sobre a mesa representa o Senhor servindo e compartilhando a sua mesa. Todas as vezes que você participa da ceia, você participa da mesa do Senhor. É o Senhor compartilhando a vitória dele da cruz, compartilhando o seu corpo, o seu sangue e a sua vitória comigo e com você. Falamos sobre a ceia no primeiro domingo, está bem alimentado aí. Então a mesa dos pães fala da ceia do Senhor, que é um pilar da igreja. O candelabro fala da comunhão. Mas hoje nós vamos falar sobre o altar de incenso. Depois que ele passava pelo candelabro, a mesa dos pães, o sacerdote acendia o altar de incenso. Quando a Bíblia fala de incenso em Apocalipse, diz que diante de Deus há uma taça que é o incenso, que são as orações dos santos, a sua oração está lá. Então a oração é um pilar na vida da igreja e na nossa vida muito importante. Agora o que chama atenção é que a Bíblia é uma obra completa e perfeita. Esses elementos não foram colocados aleatoriamente também. O altar do holocausto, a bacia de bronze a leste, o altar de incenso a oeste, a mesa dos pães ao norte e o candelabro ao sul. Você vai perceber que o Senhor estabelece essas posições como se fosse um sistema de proteção e de defesa para a igreja do Senhor Jesus. Não sei se você já viu em Israel, quando acontece aqueles bombardeios e os inimigos bombardeiam Israel. Israel tem um sistema de defesa que eles lançam mísseis que interceptam os mísseis inimigos antes mesmo de eles tocarem no solo. E dificilmente um míssil inimigo afeta Israel, porque é um sistema de defesa que fica alerta. Quando o inimigo lança, já tem alguém que intercepta dizendo: aqui não vai cair nenhuma bomba. Aqui não vai ter nenhum problema. Sabe, o Senhor dispôs um sistema de defesa para proteger a sua igreja e o seu povo contra os ataques do inimigo. Porque o inimigo também, segundo a palavra de Deus de Apocalipse, ataca pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste. E nada na Bíblia é por acaso, perceba bem. Nós já vimos que quando há um ataque, e esses ataques são representados na Bíblia pelos 4 cavaleiros. Zacarias fala desses cavaleiros, Jeremias fala, e Apocalipse também fala dos cavaleiros. E cada um deles carrega uma espécie de condenação. Cada um deles traz algum tipo de mal sobre a terra, mas sobre a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Há uma proteção, meu irmão, sobre a nossa vida, sobre a igreja. Estamos cercados por todos os lados em nome de Jesus. Nós vimos que o cavalo preto, ele ataca pelo norte, aonde está a mesa dos pães. O cavalo preto, nós estudamos no primeiro domingo, ele traz morte através da fome. E a ceia do Senhor é estabelecido justamente ao norte, o que intercepta esse espírito de morte, de miséria pela fome, é a ceia do Senhor. A enfermidade não vai tocar, a miséria não vai tocar o povo de Deus. Você vai ser forte no Senhor, vai encontrar cura no Senhor, através do sangue e do sacrifício de Cristo. Não é à toa que Paulo diz à igreja aos Coríntios, dizendo assim: irmãos, é por isso que dentre vós tem muita gente morrendo antes do tempo, ficando desanimado e passando muitas necessidades, porque quando o ataque vem, vocês não estão usando o sistema de defesa. Vocês estão como participando da ceia, como se a ceia fosse apenas comer pão e beber vinho. Vocês não estão indo para celebrar o Cristo que morreu na cruz. Vocês estão indo para comer e beber. Esse era o
problema de Corinto. Por isso a igreja estava sofrendo a condenação que o mundo inteiro sofre. Há um ataque do inimigo aí fora, gerando fome, miséria, desânimo e morte antecipada. Mas para a igreja, Deus dispôs um sistema de defesa. Quando você participa da ceia, come o pão, bebe o sangue do Cristo, representado por esses elementos, você é fortalecido com vida e saúde do Cristo. Quando o inimigo ataca na porta da entrada a leste, vem um ataque do cavalo branco. Falamos domingo passado do cavalo branco. Apocalipse capítulo 6 vai falar do cavalo branco, que ele entra sorrateiramente e ele vai atacar a leste. E o que ele carrega? O que ele traz? Veja só, leia comigo. Vi então com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu. Se você ler esse texto do jeito que ele está aqui, quem que você vê aqui nessa figura do cavalo branco? Hein? Quem é que vem de cavalo branco, vencendo para vencer, coroado? Logo você pensa que é Jesus, mas não é. Esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é Jesus, é um demônio. E ele vem para justamente enganar. E veja só, ele traz um arco, mas sem flecha. É o único cavaleiro do Apocalipse que não traz consigo nenhuma arma letal. A sua estratégia é o engano. A sua estratégia é mais sorrateira. Por isso ele vem com espírito de engano. E ele ataca ao leste. E na proteção contra o espírito de engano, Deus coloca a sua palavra, a doutrina dos apóstolos. Se você estiver firmado na palavra, sabendo quem é Jesus, o que ele fez por você, o perdão dos pecados, o sangue derramado, o valor do sangue, o valor do sacrifício, você não será enganado. Então Deus dispôs desse sistema de defesa que é a doutrina dos apóstolos, para contrapor contra o ensino maligno, que vem tão sutil. Pastor, mas lá eles falam de Deus. A conversa é tão legal. Eles falam tanto de Jesus. Mas cuidado, pode ser um engano. E como é que a gente sabe que é engano? Se você mal sabe o Salmo 23. Se você só tem o Salmo 91 aberto lá para expulsar as capetadas. O Senhor colocou no nosso sistema de defesa a doutrina dos apóstolos bem na porta da entrada, para contrapor o espírito de engano. Nós queremos fortalecer esse pilar na igreja. Por isso, a partir do dia 5 de março, foi lançada a nossa Escola da Fé. Nós vamos estudar a palavra de Cristo, a palavra baseada no Cristo. Eu não sei se você já se matriculou. A matrícula é entrar nesse grupo aí, através desse QR Code, você vai participar. São algumas aulas para você aprender da palavra, como interpretar a palavra, como não cair em enganos. Como é que você ouve alguma coisa e pensa assim: meu Deus, será que isso está certo? Será que isso realmente é legal? Domingo passado, eu fiz de conta que estava falando uma coisa boa, mas na verdade era uma coisa ruim. Mas como eu usei de uma certa técnica de palavra, eu falei uma bobagem aqui, e alguns irmãos disseram amém. E eu tive que dizer: não, irmãos, não amém. Você não tem que dizer amém para tudo. Não é porque alguém fala bonito, rodopia e fala alguma rajada de língua estranha que você tem que enfiar de goela abaixo isso na sua vida. Igreja do Senhor, não perca o senso crítico. Traga a sua mente, traga a sua inteligência que Deus te deu quando você vai ouvir alguma coisa. Traga o teu conhecimento bíblico e quando tiver dúvida, vai pesquisar. É a doutrina dos apóstolos. Isso tudo é matéria passada. Dá uma olhada lá no YouTube, você vai ver tudo isso. Voltamos lá no tabernáculo. Veja só. Hoje nós vamos falar na terceira ministração sobre altar de incenso. Diga comigo, orações. Levanta a mão e diga comigo: hoje nós estamos restabelecendo o pilar
da igreja apostólica, na igreja Luz da Vida, que são as orações. Você vai orar muito esse ano. Você vai buscar a Deus com muito mais intensidade em nome de Jesus. Agora veja só, por que Deus dispôs as orações ao lado oeste? Qual é o ataque que vem através do inimigo? O que o inimigo lança pelo altar de incenso? Apocalipse capítulo 6, na continuação do texto, nós vamos descobrir que existe um outro cavalo. Quando abriu o segundo selo, lê comigo, ouvi o segundo ser vivente dizendo... Verso 4, leia comigo. E saiu, que cor? Vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. O cavaleiro vermelho vem trazendo dissensões, discórdias, brigas, conflitos. Então, aonde tem muito conflito, muita briga, é o cavalo vermelho. Você vê conflitos hoje? Vê conflitos na terra? Vê conflitos no Brasil? Gente morrendo das formas mais horríveis, porque o diabo vem para tirar a paz. Foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns. Você olha e fala assim: caramba, que morte mais idiota, que coisa mais ridícula, que coisa assustadora é essa? Como que um pai tira a vida dos seus próprios filhos por vingança da esposa? Você pode pensar isso, meu Deus, aonde que estamos? Irmãos, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é no mundo espiritual. Há um ataque do inimigo para tirar a paz, para tirar a tua paz, para tirar a paz dos homens e fazer com que matem uns aos outros. Por isso, sobre a igreja, o Senhor dispôs de um poderoso instrumento de ataque, de contra-ataque contra esta seta maligna em nome de Jesus. E eu declaro que essa igreja, você, sua casa, estamos protegidos por esse pilar poderoso da oração. Fala comigo, aonde há oração, o espírito do conflito é dissipado. Pastor, lá em casa está tendo muita briga, lá em casa está tendo muita discussão. Pastor, lá em casa um fala A, o outro entende B. Olha para o seu marido, para a sua esposa e diga: é o cavalinho vermelho. É o cavalinho vermelho. E o que a gente pode utilizar para rebater esse espírito? Que igreja? Oração. Então fala comigo, se tem conflito, está faltando oração. Se tem muito diz que me diz que, se tem muito se tem muito, não estou entendendo, ele falou, e muita falação, muita conversa, muito um falando mal do outro, opa, falta oração. Aonde tem perturbação, falta oração. Olha, até combinou. Aonde tem oração, o espírito da contenda não reina. Irmão, eu duvido que alguém que passe tempo em oração vai sair da oração ainda magoado, ainda ferido, ainda chateado. Meu irmão, a oração nos liberta, nos coloca alinhado com o Pai. Se o teu coração ficar fechado, se você, volta e meia está envolvido em encrenca, deixa eu te dizer, está na hora de levantar esse pilar da oração aí em nome de Jesus. Aonde está reinando conflito, a oração está ficando em segundo plano. Pastor, a minha empresa, um espírito de confusão está reinando lá, para todo mundo e põe todo mundo para orar. Vamos orar. A oração é o sistema de defesa de Deus.
Passou lá na minha casa, lá no meu prédio, lá onde eu moro, é um espírito de confusão, é uma contenda, é uma aflição. Levanta a tua mão e começa a profetizar e a orar em nome de Jesus. Há poder na vida da igreja pela oração. Há poder nos teus lábios pela oração. Se tem conflito, falta oração. Porque a oração te leva a estar alinhado com o coração de Deus. Então, obviamente, se o conflito, a falta de paz está reinando, é esse pilar que está faltando. Mas hoje vai ser um ressuscitar, um levantar desse pilar poderoso na vida da igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Antes de tomar decisão, você vai orar mais. Enquanto Deus não tiver uma direção clara, você não vai tomar a decisão. É simples assim. Nós vamos orar e orar e orar e orar até que a resposta do céu venha. Espere o céu se manifestar em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Paulo, quando fala sobre a oração, em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer: irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas apresente ao Senhor a tua dificuldade, o teu problema, a tua angústia, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E olha o que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua alma e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja só, a oração está ligada à paz. A oração devolve a paz. Faz um propósito essa semana na tua casa. Em uma semana a tua casa vai reinar a paz de novo em nome de Jesus. Os conflitos cessarão na tua empresa, no teu trabalho. Espírito de confusão, dissensão se acaba quando há um povo orando e profetizando em nome de Jesus. A oração é uma graça que Deus nos deu. E a gente precisa reativar isso com muita força e muita intensidade em nome de Jesus, amém? Não é redundante dizermos que a oração é um relacionamento, não um ritual. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem, em todo o tempo. A oração não é uma obrigação religiosa, mas é comunhão com o Pai. Desenvolva um coração voltado para a oração. No início e no princípio, talvez você vai fazer isso meio que forçado, você vai fazer isso sem vontade, mas uma vez que você começa, é impossível, você vai começando a ter mais sede e mais fome, e desfrutar desse momento de comunhão com o Pai. Fala comigo, quem não ora, esfria na fé. Fala comigo, quem ora, mantém o fogo aceso. Quem ora, permanece sensível à voz de Deus. Permita que o teu momento de oração denuncie que você teve com Ele. Alguém que chega para mim dizendo: estou magoado, estou ferido, estou isso, porque fulano aquilo. Não é difícil você chegar à conclusão que essa pessoa não está orando. Porque quando você derrama o seu coração diante de Deus e fala abertamente para Ele, porque sabe, meu irmão, o melhor lugar para você fofocar e falar mal dos outros é ajoelhado na presença de Deus. Fique ali, fala mal da pessoa ali para Deus, diz: Senhor, eu estou chateado, a minha vontade é matar. Mas quando você levantar, você vai sentir um amor sobrenatural que o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração. Porque é isso que a oração faz. A oração alinha o nosso coração com o coração do Pai. E aquela pessoa que você não conseguia amar, você começa a amar. Aquela pessoa que você tinha uma barreira, Deus começa a remover essa barreira. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Em nome de Jesus. Deus começa a trazer luz a algumas situações que estão obscuras, porque a oração faz isso. Diga comigo, quem anda de joelhos, permanece de pé diante das batalhas. Segundo, fala comigo, a oração me fortalece espiritualmente. Jesus orou antes de escolher os seus discípulos. Jesus orou antes da cruz. Jesus tinha uma vida intensa de oração, de comunhão com o Pai. Se Jesus orava, fala comigo, a oração fortalece, traz discernimento, renova as forças e produz a paz. Terceiro,
A oração move o céu e muda cenários. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas põe oração nesse negócio, que Deus começa a operar um milagre nessa situação. Essa é uma ferramenta que eu confesso, nós pecamos porque não a utilizamos, e ela está disponível a nós, irmãos. A gente prefere ficar estressando, a gente prefere ficar muitas vezes irritado, preocupado, ficar meia hora andando de um lado para o outro, tentando procurar uma ideia, do que ficar 10 minutos ajoelhado pedindo a Deus uma direção. Tem casais, aqui não, mas lá na China, que ficam brigando meia hora, 2 horas sobre um assunto, vão dormir de bico com o outro, mas não tiram 10 minutos para colocar o assunto na presença de Deus. 10 minutos de oração economiza 2 horas de discussão. A partir de hoje, quando a mulher começar a falar, o marido começar a falar, você vai dizer: olha o cavalinho vermelho, vamos orar. Vamos orar. Vamos colocar esse problema juntos aqui na presença de Deus. Irmão, a Bíblia fala um negócio extraordinário. Depois que eu aprendi esse princípio, olha, é difícil. Eu não sou mais espiritual que ninguém, irmão. Meu Deus, eu sou uma topeira, eu preciso melhorar tanto. Mas tem uma coisa que a gente aprendeu, é não sair da cama sem concordar um com o outro, que aquele dia vai ser abençoado. Geralmente eu saio primeiro da cama, a Dona Rosa fica dormindo mais um pouquinho, mas mesmo assim eu vou lá e falo assim: só concorda. E ela está lá, ó. Amém. Aí eu oro mais um pouquinho, fico esperando, ela já dormiu de novo. Amor, concorda, só concorda, só concorda. A Bíblia diz: onde 2 sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa e pedirem ao Pai, Deus vai fazer. Concorde antes de você sair de casa. Meu bem, nós declaramos que hoje o nosso dia vai ser abençoado. O Senhor vai à nossa frente. Deus vai abrir porta em nome de Jesus. Aquele problema na empresa vai ser resolvido. Aquela pessoa, Deus está tratando com ela. Nós colocamos ela na mão de Deus em nome de Jesus. Mantenha o nosso coração puro, Senhor, cheio de amor. Pai, prospera a nossa casa, abençoa nossos filhos. E todos concordam e dizem: a poder na concordância, Deus vai mudar cenários da tua vida em nome de Jesus. Olha Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5, olha isso. Leia comigo bem forte, vai. Pedro, pois, mas... Veja, Pedro está guardado no cárcere. Ponto e vírgula. Mas, eu adoro esse mais. A situação estava difícil, mas aos olhos humanos era impossível, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vem cá, Eric, vem cá. Corre. Você é Pedro. Fica deitado lá naquele cantinho. Cadê vem, esse flamenguista aqui. Vem, Pedro. Vocês são os soldados fortes. Por que vocês estão rindo, tadinhos? Vira assim, isso. Aqui, isso. Fala assim: Pedro está preso. Pedro é aquela situação que você está vivendo, que aos olhos humanos está difícil, não tem, o médico já disse que não tem jeito, o advogado disse que é difícil, há um sonho complicado, não sei se vai dar esse ano, não sei o que vai acontecer. Fala assim: é Pedro. Aos olhos humanos, impossível. Olha o que diz o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, ou seja, no outro dia, Pedro estava sentenciado à morte. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com cadeias. Sentinelas à porta guardavam o cárcere.
A Bíblia fala de 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para guardar Pedro. Era muito soldado para guardar um homem. No outro dia, Pedro poderia ser apresentado para morrer. Eu não sei se você está para morrer no outro dia. Eu acho que eu não ia conseguir dormir. Mas a Bíblia diz que o Pedro dormia. De duas uma, ou ele estava com muita fé, ou ele já tinha entregado os pontos. Tipo, vou morrer mesmo, vou morrer dormindo. Não vou morrer estressado, vou dormir. Já perdi a esperança, já não tem mais jeito. Fala assim, não tem mais jeito. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Tipo assim, tá difícil, mas tem oração. Tá impossível, mas tem um povo que acredita. Tem um povo que está proclamando. Tem um povo que crê no... Cadê esse povo? Cadê esse povo? Tem um povo que acredita no poder sobrenatural de Deus. Onde está esse povo que acredita que mesmo aquilo que está impossível, Deus pode agir, a glória de Deus pode se manifestar, o céu pode abrir em nome de Jesus? Quantos creem que tudo é possível? Ao que crê, joga a mão para cima e dá um grito de glória. Fala assim, está difícil, mas a igreja está orando. Irmão, quando você ora, você ativa o poder do céu a teu favor. Igreja maravilhosa, ei, se nós orarmos, algo poderoso vai acontecer. Deus é fiel com a sua palavra. Quantos podem dizer amém? Esse ano vai ser o ano dos nossos maiores milagres em nome de Jesus, porque nós vamos orar mais. Pedro estava preso, mas havia oração incessante a Deus a favor dele. Olha o que acontece, versículo 7. Eis porém, lê, vai. Eis porém, sobreveio um... Vem anjo, vem anjo, vem anjo. Um anjo forte, um anjo... Vem um anjo. Fala assim, quando a igreja ora, os anjos trabalham. Fala para o teu irmão, vamos dar trabalho para os anjos, irmão. Os anjos estão muito folgados, nós temos que dar trabalho. A Bíblia diz que os anjos de Deus estão à nossa disposição para trabalhar em favor dos escolhidos. Quando você ora, anjo começa a trabalhar. Se você começar a orar e sentir um vento, é os anjos de Deus começando a trabalhar em teu favor em nome de Jesus. Quando você ora, o céu entra em movimento. Escuta isso, enquanto a igreja orava, fala comigo. Fala, enquanto a igreja orava, o anjo de Deus se levantava. A Bíblia diz que um anjo do Senhor entra na prisão. O anjo do Senhor, fica aqui anjo. O anjo do Senhor entra na prisão. Quando você ora, a solução de Deus entra lá. Sobreveio um anjo do Senhor, que fez o quê? Fez o quê? O que ele fez com a prisão? Iluminou a prisão. Fala assim, ó, quando eu oro, a oração traz luz naquilo que está obscuro. Pastor, eu não sei por que está acontecendo isso. Eu não sei que situação é essa. A oração traz luz. Aquilo que está obscuro, aquilo que você não consegue entender. Quando você ora, Deus traz luz sobre uma situação em nome de Jesus. Nós vamos orar. E tem gente vivendo aqui situações que você não está entendendo. Deus vai colocar luz. Aonde tem trevas, aonde tem escuridão, onde você fica olhando, meu Deus, o que é isso? Deus vai trazer luz. Mas tem mais. Tocando ele o lado de Pedro. Toca o Pedro. Despertou dizendo, levanta depressa. E quando ele levantou, cadeias caíram-lhe das mãos. Fala assim comigo, enquanto a igreja ora, anjo trabalha,
luz de Deus traz direção. Quem estava caído é despertado, é levantado, e cadeias que prendiam cai por terra em nome de Jesus. Você está orando aqui, cadeias estão caindo lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. Aí você está orando aqui, cadeias estão caindo lá em Brasília. A igreja está orando aqui, cadeias estão caindo na América, cadeias estão caindo na Europa. Você está orando aqui, o céu está em movimento. A Bíblia diz, versículo 8: disse o anjo: cinge-te, põe a tua roupa, calça e sandálias. Ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e vem anjo. Só vai na frente e ele segue. Vem na frente e ele segue. Vem na frente e ele segue. Aí tá bom, para. Parou. A direção de Deus você vai seguir a direção de Deus. Fala assim comigo: a oração traz a direção clara, os passos claros que eu preciso. Ei, a direção que eu e você precisamos está no Senhor. Um pouquinho mais de tempo na presença de Deus, um pouquinho mais de paciência para ouvirmos a voz e a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. O anjo vai seguindo, vai dizendo: vem comigo. E o Pedro vai atrás. Parou, volta aqui. Pedro está apressado. Olha o verso 9. Então, saindo, seguia-o, não sabendo que era o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes é isso que a oração faz. A oração faz aquilo que é realidade, aquilo que é tão extraordinário, e que você está dizendo assim: eu estou sonhando. Fala para mim que eu estou sonhando. Isso a oração tem o poder de fazer, meu irmão. Em nome de Jesus, ore mais um pouquinho. Você vai ver realidades como o Salmo 126 que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verso 10, já estou terminando. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, Deus cegou os soldados. O anjo passou e ninguém viu. Tem coisas que só a oração faz. Tira um pouquinho do tempo da rede social e ora. Você vai ver essa porta abrindo de maneira sobrenatural. Olha o que acontece. Mas quando eles chegam na porta final que dava para a rua, tinha um portão de ferro. Não era um portão que dava para mover sozinho. Pela primeira vez ouviu-se a expressão automaticamente. Aqui está inaugurado o portão automático. A Bíblia diz: olha, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu. Meu irmão, a porta se abriu sem eles fazerem força. A porta de ferro pesada abriu sem ter força nenhuma. Josafá proclamou dizendo: nessa peleja não tereis que pelejar, tomai posição, ficai em oração e vede o livramento que o Senhor vos dará. Eu profetizo, você vai orar, nós vamos orar, e portas pesadas que você tem lutado há anos vão se abrir automaticamente. Fica de pé em nome de Jesus. Pedro achou que era o fim, mas através da oração da igreja, foi uma retomada de um ministério poderoso que não tinha terminado ainda. A oração move, a oração sustenta. E eu quero desafiar essa igreja linda e preciosa, para nós
levantarmos o pilar das orações. A igreja raiz é uma igreja que ora. Eu quero te desafiar. Se você puder vir amanhã, venha. Se você puder vir terça, 19 horas. 19 às 20, 1 hora de oração. Vamos levantar esse pilar da oração. Se você entendeu essa palavra e você pode vir, eu tenho certeza que você virá. E nós vamos ter a maior reunião de oração que essa igreja já teve. E nós vamos orar. E nós vamos profetizar. E nós vamos incessantemente clamar ao céu. E o Espírito de Deus vai agir. O pilar da oração vai dissipar todo espírito de contenda. Porque se tem contenda, irmão, não tem oração. Se está sobrando contenda, guerrinha, diz que me diz que está faltando oração.